Olá, Andréia Dantas, muito boa noite, seja bem-vinda. Você e toda a família Dantas, com certeza, né? A Dona Wanda, o seu Divaldo, a Adriano, o Márcio, o Marcos. Olá, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Tuca, seja muito bem-vinda. Olá, Anita e Clarindo, muito boa noite para vocês também. Edna Bueno, muito boa noite. Boa noite também, Michele Rossato e Gabriel. Mariângela, muito boa noite. Dona Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Magali Neves, muito boa noite. Boa noite também, Marina Paula. Uma boa noite para a Sueli Paula também. Cidinha Vieira, muito boa noite. Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite para vocês. E como é que estão as coisas por aí, Eveline? Tá tudo mais equilibrada, mais certinha? Esperamos que sim. Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Oneida Alves, muito boa noite também. Que bom, né, Valdete? Que bom que chegamos. Chegamos e estamos aí juntos. Seu Luiz Alberto, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Certo, Eveline, então vamos acertar, né? Vamos pedir mais uma vez, ou continuar pedindo, né, espiritualidade para que auxilie-os a encontrar este equilíbrio. Jossanã, muito boa noite também, seja bem-vinda. É isso aí, né, seu Luiz Alberto? Sempre gratidão, sempre estarmos agradecidos a Deus, independentemente do que aconteça, do momento, das dificuldades, né? A gratidão a Deus não pode faltar jamais. Selma e Dinho, muito boa noite para vocês. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Chegamos aqui, né, sexta-feira, mais um final de semana, mais uma semana que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, refletindo. Uma semana com certeza de muito aprendizado, e eu espero que cada um de vocês estejam cada vez mais fortalecidos, sobretudo com esses momentos, com essas oportunidades que nós temos de todos os dias, vocês mesmos que estão aqui, praticamente todos os dias, fazem esses momentos de reflexão, às vezes nesse horário, às vezes em outro horário, né? Inclusive já deixar aqui também o nosso cumprimento a Rosilene, Osmane e Diego, que estão viajando, mas aí em outro horário eles conseguem assistir, ela sempre manda as mensagens, então isso é muito bom, e eu espero que todos vocês estejam conseguindo se fortalecer com esses momentos, com essas partilhas, né? E principalmente essas trocas de energia, de vibração, de conhecimento. Isso é muito bom. Luísa Nalim, boa noite também Célia, Eva, Joninha, Francisca. Que bom que estamos todos aqui, e com isso nós vamos já passar para a nossa prece inicial e pedirmos
a Jesus e a espiritualidade mais uma vez, a oportunidade de nós relembrarmos esses ensinamentos, a oportunidade de nós refletirmos um pouco mais e principalmente que nesses instantes que os pensamentos estiverem elevados, que nós possamos e consigamos perceber todas essas energias que estão fluindo dentro do nosso próprio lar. A começar por nós, tentem identificar a sua própria vibração, tente identificar essas energias que estão te envolvendo. E aí, quando nós conseguimos nesse processo de identificação, pelo menos identificar também a própria origem, que a gente possa mudar, sobretudo auxiliar no processo de mudança das vibrações para vibrações melhores, vibrações mais positivas, né? E buscarmos sempre o concurso da espiritualidade para este projeto. E principalmente porque nós sabemos das influências que nós de alguma forma recebemos, que o nosso lar, que as pessoas com quem convivemos recebem. E nestas influências a gente precisa aprender a identificar inicialmente e depois da identificação modificar para que todas elas sejam úteis de alguma forma para nós. E em especial quando nesse processo de identificação da energia ou da vibração nós conseguimos também identificar a sua origem, que as nossas orações sejam direcionadas a estes seres, sobretudo aqueles que mais necessitam, para que eles modifiquem as suas vibrações e as suas próprias energias, né? Vamos então fazermos a nossa prece. Eu estou até vendo aqui, eu acho que a Lourdes Ogata está numa outra live e não na nossa de hoje. Mas vamos lá, meus queridos amigos e companheiros, que nós elevemos o nosso pensamento agora nesse instante, e que durante este momento em que estaremos aqui partilhando o nosso tempo, as nossas orações, as nossas vibrações, estejamos preparados para captar as energias e fluidos oriundos da própria espiritualidade, fluidos da própria natureza, e é claro, captar um pouco da luz que o Cristo está derramando sobre todos nós, a fim de que juntando, unindo tudo isso, nós consigamos nos fortalecer um pouco mais. Sabemos do processo e das dificuldades, das vicissitudes que assolam a criatura no mundo de provas e expiações. Mas sabemos também, conhecemos um pouco do poder da própria oração, do poder da união entre os seres, entre as criaturas, entre os irmãos, que permitem um fortalecimento para que encaremos e enfrentemos esses obstáculos e vicissitudes com mais galhardia, com mais resignação, com mais fé. Que o nosso lar, meu amado e querido Jesus, receba as energias e vibrações que partem deste grupo, um grupo que voluntariamente buscou se instruir para aumentar o seu próprio amor ou a sua capacidade de amar e enxergar as criaturas. Que a sua luz, mestre amado e querido Jesus, seja derramada por todos os lares, todos os nossos familiares, amigos, colegas, aqueles que se dizem ou se reconhecem como os nossos inimigos, que todos recebam e recebam conscientemente, para que trabalhando com essas energias dentro de si, busquem cada vez mais a evolução, o progresso, a própria felicidade. Que assim seja. É sempre bom nós nos colocarmos, nesses momentos, e como se diz, fechando a semana, para agradecermos e agradecemos do fundo do coração, Adaí, boa noite para você, para o seu companheiro, boa noite também, Cecília, olá Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Meus queridos amigos e companheiros, sexta-feira, dia de nós darmos sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo
porque nós já encerramos a leitura e estudo do livro dos médiuns, que foi aquele livro adotado desde o início da pandemia para as nossas reuniões de sexta-feira. E retomando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, onde, sobretudo no início desse capítulo, nós tivemos a oportunidade de entender ou de ampliar a nossa compreensão sobre o que significa efetivamente o não saber o que a outra mão faz, sobretudo quando nós estamos fazendo visando o auxílio ao próximo. Tivemos a oportunidade de vermos e identificarmos no início do capítulo algumas destas informações, exatamente para nós aprofundarmos, sobretudo no campo da própria ciência, buscando transformar a prática do bem e da caridade num automatismo, num ato reflexo, porque somente assim nós estaremos aptos a responder como Jesus nos orienta na parábola do juízo final. Mas, Senhor, quando foi que vos vimos necessitado e vos socorremos? Sem ostentação, fica tudo muito mais fácil e mais simples. E as experiências, ou melhor, as sensações que nós vamos sentindo são cada vez mais sublimes. E aí, é claro, que se o objetivo é exatamente que uma mão não sabe o que a outra faz, havia também a necessidade de nós avançarmos nesses conceitos de caridade. Conceitos e diferenças. Caridade material e caridade espiritual, por exemplo. E sobretudo na caridade espiritual, a gente precisa entender, ou na caridade moral, né, melhor dizendo, que é o título do tópico e do ponto onde nós estamos, essa caridade material e caridade moral, nós precisamos distingui-las, nós precisamos saber o que cada um significa. E a gente percebeu, sobretudo com o texto da irmã Rosália, que é justamente o impacto que vai ser gerado no outro. Se nós estamos gerando um impacto material, é claro que nós estamos praticando uma caridade material, ainda que seja um passe, ainda que seja uma oração que nós estamos fazendo por alguém. Qual é o impacto que isso vai gerar na pessoa? E o impacto ele vai gerar apenas então somente na estrutura, seja física ou perispiritual? Agora, se nós conseguirmos influenciar ou impactar nos comportamentos, no procedimento, na forma como a pessoa vai doravante, seguindo os seus exemplos, se comportar, nós estaremos mais próximos dessa caridade moral. Nós vimos também com a própria irmã Rosália, né? Boa noite, Rosalie, seja bem-vinda. Com a própria irmã Rosália, nós vimos também que a caridade material, ela, ainda que as pessoas não tenham posses, ela é muito mais fácil e mais simples de ser praticada. Por quê? Porque ela não demanda de um sacrifício pessoal e íntimo. Olha que interessante. Ao passo que, para nós praticarmos a caridade moral, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas e principalmente de alguns vícios e defeitos que nós possuímos. Então, por isso, não se busca muito a sua prática. A caridade material, ótimo, eu vou inclusive dar e doar daquilo que está me sobrando. Agora, a caridade moral não tem como. Eu tenho que tirar algo lá de dentro de mim. E aí, não é algo que estará sobrando, não. Mas a gente vai perceber que na matemática da vida espiritual é dando que se recebe. Tudo isso a irmã Rosália foi nos explicando, né? Boa noite, Iraci, seja bem-vinda, Iraci Rosa. Foi nos explicando e culminou na parte final do nosso estudo, no último encontro, na segunda-feira, culminou com alguns exemplos que ela trouxe para nós para tentar nos ajudar a entender essa caridade moral. Porque, de novo, é uma caridade ou é algo um pouco mais profundo, porque a gente tem que voltar para dentro de nós mesmos. E ali
extrairmos tudo aquilo que de alguma forma é capaz de impactar também na moral do outro. E vai nos dizer que uma das formas de se praticar a caridade moral é nos suportarmos uns aos outros. E, inclusive, a gente comentou muito sobre isso por conta do momento atual. A nossa própria proximidade das eleições e a política, nós estamos vendo que as pessoas não estão suportando umas às outras. Chegam, inclusive, a brigar para impor o seu pensamento, o seu posicionamento, a sua forma de entender, de enxergar as coisas. Calar para deixar o mais tolo falar, diz a leitura do próprio Evangelho. E é algo que nós precisamos também aprender a fazer, sobretudo buscando a paz acima da própria razão. É preciso nós desenvolvermos cada vez mais essa capacidade de ter paz e deixarmos um pouquinho a razão de lado, porque a razão pode estar mais relacionada com o nosso orgulho do que com qualquer outra coisa, né, Helenice? Boa noite, seja bem-vinda. Depois, fingir de surdo, quando a gente percebe que há uma palavra de zombaria na boca do outro, ao invés de incentivarmos, de encorajarmos, vamos fingir que nós nem ouvimos. É uma das formas de se praticar a caridade moral. Não identificar aquele sorriso de desdém no outro, principalmente quando ele quer menosprezar terceiros. Não dê atenção, não dê importância. Deixa ele com os seus problemas, com as suas dificuldades. Não compartilhe isso, não pactue com isso, né, Sr. Antônio Pazotto? Boa noite, seja bem-vindo. Não se compactue, deixa para lá. Você estará praticando para consigo mesmo, por quê? Porque você vai estar deixando de absorver aquela energia e automaticamente você estará com o seu comportamento ajudando o outro a entender. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Existem tantas outras formas, por exemplo, de nós atuarmos dentro da seara política ou no campo político. Por que a gente tem que discutir com os outros? Então busquemos essas outras formas, porque eu não estou querendo dizer para a gente também se isentar e nos escondermos de tudo, não. Nós temos que estar sim ligados e vinculados a tudo, diz respeito à nossa própria vida. Mas é só a forma como nós fazemos isso, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. Não dar atenção, como diz ela também, ao procedimento equivocado do outro. Gente, coisa mais fácil e mais simples que tem é exatamente nós tecermos críticas a outras pessoas, principalmente porque elas estão erradas, porque elas praticaram determinadas condutas ou determinados crimes, porque elas estão à margem da própria sociedade. Então a gente tem uma facilidade muito grande de criticarmos essas pessoas, e quando você deixa de fazê-lo, você está praticando a caridade moral. E sobretudo, fecha a irmã Rosália, nesses exemplos, por isso que eu frisei muito isso no nosso último encontro, são exemplos de forma de se praticar a caridade moral. Não tratar as pessoas com desprezo. Porque às vezes você olha, pode não dar nada para aquela pessoa, para aquele espírito. Você olha, ela pode muito mais estar afastada daquele meio social, ou pelo menos do meio em que você vive. Mas não necessariamente você precisa humilhá-la ou desprezá-la. Trate-a como irmão. Aliás, é dessa forma que fecha o seu texto, irmã Rosália. Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. A gente só precisa aprender a também encarar as pessoas como verdadeiros irmãos. E a partir daí, vocês vão vendo que a mudança vai ficando praticamente automática. Na sequência, meus queridos companheiros, nós temos a leitura ou a mensagem do Espírito Protetor. E a gente sabe que esse Espírito Protetor, ele não deixou meios de identificá-lo. Então, a gente já sabe disso. É um Espírito que auxiliou na obra da codificação. Né, Zezé Bueno, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Auxiliou na obra
da codificação dessa doutrina maravilhosa. E o que ele vai dizer, o que ele vai trazer para nós nesse texto, nesse último texto, falando sobre a caridade material e a caridade moral? Olá, Débora, boa noite, seja bem-vinda, Débora Negrini. Ele vai dizer o seguinte, mais uma vez, tocando naquele ponto, de que muitos acabam se dizendo impossibilitados de se praticar a caridade porque não dispõem do necessário. Gente, isso é muito comum, nós vermos isso, nós identificarmos isso nos nossos grupos de oração, por exemplo. Eu não posso, eu não tenho condições. Vou repetir, caridade material não é apenas e tão somente em dar ou doar uma moeda, uma roupa. Existem outras formas. Doar o seu tempo, doar a sua energia, doar a sua vibração, também são formas de se praticar a caridade. Então, não temos, né, Wagner, boa noite, desculpas para isso. Daí o Espírito Protetor vai dizer, olha gente, existem 1000 maneiras diferentes de nós praticarmos a caridade. Claro que ele utilizou 1000 no sentido de infinitude. Existem 1000 maneiras de se praticar a caridade. E ele vai inclusive dizer, por exemplo, a caridade por pensamento. Qual que é o título do nosso capítulo mesmo? Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou, é preciso que o outro saiba o que você está fazendo, para que isso seja grandioso, para que isso seja caridade? Não. Então, o Espírito Protetor vai dizer, você pode fazer a caridade, você pode praticar a caridade por pensamento. E por pensamento, só aqueles que conseguem ler o seu pensamento é que vão saber o que está acontecendo. Aqueles que não conseguem, não fazem a mínima ideia. Então, por pensamento, eu posso praticar a caridade. Uma outra coisa que ele coloca, a oração. Eu posso praticar a caridade através da oração. Gente, nós quando nos reunimos, quando nós vamos, sobretudo, iniciar qualquer tipo de trabalho, e aqui a nossa reunião, o nosso estudo não é diferente, a gente faz orações e nós endereçamos as nossas orações para todas aquelas pessoas necessitadas. Está aí uma das formas de se praticar a caridade. Poxa, hoje vamos chegar, vai deitar, né? A gente estava até brincando, inclusive conversando com a companheira aqui do nosso grupo, com a Cris. A gente tem aquela mania, né? Vai deitar, já deita para rezar e já ficou tão cansado que não consegue nem terminar uma oração de Pai Nosso. Mas a gente pode separar alguns momentos do dia. Por exemplo, nós temos esse aqui nosso. Por que não, nesses momentos, lembrarmos nas nossas orações de todas aquelas pessoas? É uma forma de se praticar a caridade. Lembramos aqui dos nossos familiares, lembramos dos amigos, lembramos dos inimigos, e olha que muitos de nós sequer o temos, ou pelo menos nós não identificamos os nossos inimigos, mas a gente faz a oração por todos eles. E o pensamento, como viaja através do fluido universal, ele vai levar até essas pessoas as nossas orações, as nossas vibrações. Então, através da oração a gente pode fazer muito. E aí sim, vamos chegar lá, no juízo final. Mas Senhor, quando foi que nós vos vimos assim necessitados e te socorremos? Ora, todas as vezes que você fez isso a um desses pequeninos, todas as vezes que você parou, fez uma oração em prol de alguém, que você lançou na atmosfera fluídica do nosso planeta uma energia vibrante, uma energia positiva, uma energia luminosa, uma energia progressiva ou progressista. É isso. Forma de se praticar a caridade. E vou dizer, tanto a caridade material quanto a moral dessa forma. Depois, o Espírito Protetor ainda vai colocar, olha, podemos também praticar a caridade por palavras.
Gente, quanto custa a sua palavra? Tá, eu até sei que tem pessoas aí, né? Vamos falar do mundo material, do mundo extra espiritual, extra religioso. A gente sabe que tem muitas pessoas que vão fazer palestras e cobram caríssimo para fazer uma palestra. E não é barato não, principalmente dependendo da especialidade daquela pessoa. Tá? Sim, mas tirando isso, quanto custa a palavra? O quanto vai pesar para nós a palavra? E aí a gente pode, né, só contextualizando, então, tirando aqui aqueles tópicos, que a gente adora tópicos, né, porque fica mais fácil de nós aprofundarmos e mergulharmos na interpretação e na compreensão. Ele fala aqui, olha, por palavras, por exemplo, aos companheiros de jornada. Gente, quantas pessoas que caminham conosco, que a gente para um pouquinho de vez em quando e troca uma ideia com ela. E não precisa ser só ideias ligadas ou vinculadas a... Olá, Vânia, boa noite, seja bem-vinda, Vânia Assunção. Vinculadas à religião, não. Às vezes a pessoa quer simplesmente ouvir uma palavra sua ou um sorriso seu. Companheiros de jornada nós os temos aí lá no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa própria família. Então, se pratica caridade por palavras, trocando ideias. Não é querer pregar na cabeça das pessoas. Aliás, eu sou muito, nessa parte eu sou muito, como é que eu posso dizer? Muito realista. E basta a gente estudar um pouquinho da criatura humana para você perceber que os ensinamentos do Cristo, eles estão inseridos em praticamente todas as áreas. Então, uma simples e rápida terapia, ouvindo uma pessoa e dando um conselho, você tem a oportunidade de lançar um ensinamento do Cristo. E esse ensinamento do Cristo, ele não vai ter aquele viés religioso. E principalmente aquele viés sectarista, né? Aquele viés de dividir. Ah, mas a sua crença é essa. Não. Então são coisas simples. Hoje em dia, dentro do próprio lar, os nossos companheiros de jornada, dentro do próprio lar, nem sempre nós temos a oportunidade de conversar. Porque está todo mundo, cada um no seu celular, olhando as suas notícias, olhando as redes sociais, querendo se atualizar. Então, a gente não percebe muitos diálogos. É uma forma de se praticar a caridade. Oi, minha filha, como é que tá? Tudo bem? Ó, você está aí no celular, para um pouquinho, e aí? Como é que foi seu dia? Pronto. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo certo? E aí, esposa? Como é que foi? Tá tudo bem? Ah, você está cansado? Ah, todo mundo está cansado, né? A gente trabalha, não sei o quê, é o calor. Ah, mas que bom que a gente está aqui, né? Que bom que a gente está conversando, que bom que nós estamos juntos. Veja, caridade. Isso ajuda a elevar a vibração e o ânimo das pessoas. A Luísa Nalim está colocando aqui, né? Inclusive na hora de dormir, que a gente está falando das orações. Ô Luiz, assim, eu não vou discordar de quem disse isso, até mesmo porque o momento de nós dormirmos ou quando antecede, né, é o momento de nós nos prepararmos para o desprendimento. Mas vejam bem, todas as vezes que nós falamos em oração, você está falando numa mudança de vibração. Então, ainda que você vá fazer essa oração por alguém, você mudando a sua vibração, você já está espiritualmente se preparando, tá? Lógico, se você tiver essa possibilidade, se voltar, perfeito. Mas eu particularmente entendo que não atrapalha em nada. Você elevou a sua vibração, pronto. Você elevou a sua vibração pensando em alguém, direcionando energia para alguém. Às vezes pode até permitir o seu encontro com aquela pessoa durante a noite. Então, é algo assim, claro, muito delicado para a gente ver e discutir, tá, em momentos assim, mas eu acho que há uma possibilidade sim da gente ampliar um pouco mais esse leque, né? Tá? Como a Ercília
acabou de colocar também. Tudo começa da nossa casa. Sim, inclusive na nossa própria casa. Vamos fazer a nossa oração por nós? Vamos. Não se esqueça desses bilhões, trilhões de células que tem no seu corpo, que são seres vivos, que você hoje é o responsável por elas. Tá aí. É uma forma de se buscar um equilíbrio. Muitas das vezes representa um verdadeiro autopasse, uma oração direcionada à sua própria estrutura, às suas células, para o perfeito equilíbrio. A nossa estrutura física precisa de equilíbrio. Mas, seguindo aqui a leitura, o Espírito Protetor vai dizer também, para os mais velhos, praticar a caridade através da palavra para com os mais velhos, que a gente sabe são tão desprezados ou menosprezados hoje em dia. Dirija uma palavra a essas pessoas. Repito, não há necessidade de você pregar na cabeça delas, não. É conversar, é dar atenção, é contribuir para que ela também eleve o seu padrão vibracional. A Marcela ainda está colocando o Evangelho no lar. Com certeza, uma das formas fantásticas de se praticar a caridade dentro de casa. Você está reunindo palavras com os companheiros de jornada, você está unindo com as orações e os próprios pensamentos. Essas formas, que o Espírito Protetor colocou aqui para nós. Perfeito? Então, mas voltando, os mais velhos são pessoas que sempre precisam. Às vezes não, sempre precisam de uma palavra de conforto, de consolo, de uma palavra de ânimo, porque as pessoas mais velhas, elas têm essa mania, mas eu sou velho, eu não sou... Não, o seu corpo pode estar velho, mas não precisa do espírito ficar velho, não precisa do espírito acompanhar a velhice do corpo. Você pode ser um espírito jovem num corpo mais maduro. A sua energia, ela pode continuar, a sua vibração também. Então, converse, palavras, vamos levantar essa moral, levantar a moral dessas pessoas. E ele coloca, não podemos esquecer das nossas crianças. As nossas crianças também. Isso, gente, nós estamos fazendo a leitura do que o Espírito Protetor colocou aqui na sua mensagem. Nós não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, das nossas crianças. São espíritos que ainda estão no processo de formação. São espíritos que ainda precisam eliminar muitos preconceitos. E são espíritos que precisam se preparar para o seu próprio futuro. Então, não esqueçamos de dirigir palavras às crianças. Sempre sei que as crianças têm aquela um pouco de dificuldade, porque eles têm uma energia fantástica e a gente geralmente começa e já fica cansado só de ver aquela... Não, mas um pouquinho, de vez em quando. Uma vez por dia, dirigir a palavra às crianças é algo também super saudável e forma de praticar a caridade. Vai seguir o Espírito Protetor dizendo que muitas pessoas até confundem, sobretudo quando nós falamos das nossas orações, dizendo que não seria possível Deus cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Gente, é claro que quem pensa assim são exatamente pessoas que não conhecem esses conceitos básicos que nós estamos aqui aprendendo com essa doutrina, sobretudo aqueles relativos a Deus, que está presente no universo todo, assim como todas as criaturas estão presentes em Deus. Deus não precisa, e Deus não é uma criatura, um ser humano como nós, que precisa estar com o olho ligado para ver o que está acontecendo. Não.
As formas de Deus ter acesso são totalmente diferentes. Mas tudo bem, calma. A gente vai ainda entender. Nós vamos ainda compreender. Mas o Espírito Protetor fala, nós, pelo menos que temos a oportunidade de ter acesso a essa doutrina, nós não podemos nos iludir, nós não podemos nos enganar, nós não podemos deixar a ignorância nos vencer. Nós já sabemos que Deus é essa causa suprema de todas as coisas e que Ele não é um ser humano melhorado como muitos pensavam no passado. Não. Deus é toda essa energia, tudo aquilo que... Eu não gosto nem de falar energia, que energia é matéria. É tudo isso que envolve, estamos todos inseridos nele. Mas eu sei que é algo de difícil compreensão. Então, Ele está a par de absolutamente tudo. Ele nos acompanha. E sobretudo através das suas leis que vão... Está tudo fácil e simples. Hoje nós não temos aí como acompanhar determinadas pessoas que estão a quilômetros de distância de nós, principalmente pelas redes sociais. Pois é. E vocês acham que Deus não está muito mais avançado para poder ter justamente todo este acesso, né? Olá, Helena, Coelho, Vânia, Maria, boa noite também para vocês. Então, está tudo muito avançado. E estando tudo muito avançado, nós não podemos simplesmente ficar presos nos nossos pré-conceitos. A gente precisa desenvolver essa certeza. E é por isso que nós estamos aqui estudando. Agora, uma coisa nós não podemos esquecer. Que, tendo este conhecimento de tudo, e no atual estágio em que nós nos encontramos, Deus concedeu às criaturas o chamado livre-arbítrio. Porque nos nossos questionamentos, até mesmo sobre a caridade, nós vamos colocar em xeque Deus. Porque como poderia Deus ter dado o livre-arbítrio para alguém fazer o mal? Então Deus é mal? Não, não é isso. A gente até já viu isso em outros pontos dessas nossas leituras e estudos. Nós estamos continuando a ver lá no Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Não é isso. Deus concedeu a cada criatura no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Nós aqui hoje. Deus nos concedeu o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio ele vai acompanhar as suas próprias leis. Então, diante da minha liberdade, qualquer transgressão a uma dessas leis, automaticamente a minha própria consciência vai me cobrar. Então, eu tenho que saber e entender e principalmente compreender, olha, o que Deus está justamente me ensinando. Eu estou aqui diante da prática da caridade ou da necessidade de se praticar a caridade. Eu tenho a liberdade para fazer ou não fazer. E nessa liberdade que eu possuo, será que eu tenho consciência plena dos meus próprios atos? Será que eu já estou convencido de como que eu devo agir para projetar um futuro ou para ter a certeza daquilo que eu vou receber no futuro? A nossa consciência é exatamente a presença de Deus em nós. Salvo engano, o próprio Carl Gustav Jung já dizia que a nossa consciência, que ele chama de self, é o Deus interno de cada um de nós. Agora, como anda este relacionamento seu com seu Deus interno, sobretudo diante do livre-arbítrio? É a relação que a gente tem que aprender e desenvolver com Deus. Mas, sobretudo, fechando já a leitura e a nossa semana, as nossas reflexões. A necessidade de nos amarmos uns aos outros é justamente para nós conseguirmos, dentro de todo este projeto
dar um sentido, um significado para a nossa vida, mas um sentido e um significado nobre, daqueles que não vão exigir de nós expiação ou reparação, mas daqueles que vão trazer para nós benefícios, alegrias, felicidades, amizades e muito mais coisas. Assim fechamos esse título, Caridade Material e Caridade Moral. No próximo encontro do Evangelho, nós vamos falar sobre a beneficência, também um tema interessante para nós avançarmos cada vez mais nesta nossa evolução espiritual. Muito obrigado a todos vocês, tenham um excelente final de semana, muita paz para vocês, para o familiar de vocês, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para aqueles que se dizem seus inimigos e para todos. E estejamos sempre conectados com Cristo através dos seus ensinamentos. Muita paz e até o próximo encontro.